Oiê, vamos falar de termo integrante? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. Então agora a gente já entendendo a diferença do que temos, tanto da análise de sujeito, quanto também temos a questão do tipo de predicado, a gente vai focar um pouco mais na questão de a gente poder entrar e conseguir perceber essas questões, não somente da separação de sujeito e de predicado, mas entender o que faz parte do predicado e o que faz parte do sujeito. Então a gente vai ver os termos integrantes, que eles fazem parte disso, e principalmente vamos ver a questão do complemento verbal. Então isso significa que a gente está dando uma olhada na questão do que temos um predicado verbal com a questão do complemento verbal. Nós vamos ter em sua totalidade a questão do tipo de complemento verbal, que vamos ter o objeto direto, vamos ver também o objeto indireto e também a gente vai ter os pronomes oblíquos com função de objeto. A gente vai dar uma olhadinha em cada um deles. Quando a gente fala do objeto direto, nós estamos falando com justamente essa informação que ela está rondando para que faça com que se complemente a questão do verbo, que vai ser o verbo transitivo direto. Então a gente não vai ter nenhum tipo de barragem com essa transição impedindo essa conexão. Existem algumas particularidades do objeto direto que a gente vai também tratar sobre. A primeira delas é a questão do objeto direto pleonástico. Então, quando a gente quer fazer com que a gente dê um reforço ou um foco na questão do objeto direto, a gente repete ali na frase. Como, por exemplo, a gente tem aqui, o bolo confeitaram-no hoje. Então, perceber que a gente tem o bolo, a gente tem uma vírgula, confeitaram-no hoje. Esse no está fazendo justamente com que tenha um ênfase justamente na retomada da palavra o bolo. Então, isso significa que a gente tem aqui duas vezes aparecendo o objeto com a função da gente retomar e reiterar, ou seja, repetir essa informação de que é importante. Existe também a questão do objeto direto preposicionado. O que isso significa? É meio confuso porque o objeto indireto pressupõe-se que exista a questão de uma preposição, mas o objeto direto preposicionado existem algumas situações que você vai colocar uma preposição, mesmo que geralmente não exista ela. Como por exemplo, a gente tem a questão de um pronome oblíquo, como por exemplo, conhece-te a ti mesmo. Então a gente tem essa questão desse objeto direto, porque quem conhece, conhece algo. Com essa adição dessa preposição, temos um objeto direto preposicionado, porque está falando de um pronome oblíquo. Temos também com a questão quando utilizamos o pronome quem, o pronome relativo quem. Por exemplo, ela era aquela a quem ele desejava ardentemente. Quem deseja, deseja algo. Temos uma adição de uma preposição, um objeto direto preposicionado. Quando temos pronomes indefinidos que se referem à pessoa, também temos a questão que pode acontecer um objeto direto preposicionado. Por exemplo, o caso do menino sobrevivente comoveu a todos. Então a gente tem essa questão de que essa preposição vai aparecer antes do objeto direto. A palavra ambos também é uma situação que a gente sempre vai ter geralmente uma preposição quando vai ser com um objeto direto. Por exemplo, o novo projeto favoreceu a ambos. Então a gente vai ter essa questão com o objeto direto preposicionado. Inclusive temos o caso também de quando a gente está tentando eliminar a ambiguidade. Perceba a seguinte frase: ajudou ao estudante a namorada. A gente tem que, quando a gente colocasse aqui só a questão dos artigos, a gente não conseguiria entender quando que a gente vai ter a situação para poder conseguir entender. Então, nesses estudos de anfibologia, ou se não até mesmo os estudos de ambiguidade, a gente vai ter que é necessário que a gente tenha essa questão de que, às vezes, vamos colocar preposição para que a ambiguidade não continue na frase. E temos também a grande questão da construção enfática, ou seja, está dando uma ênfase em alguma coisa com essa preposição. Por exemplo, a bolsista cumpriu com suas obrigações, porque quem cumpre algo. Quando a gente coloca o com, a gente coloca uma ênfase nessa construção. O outro tipo de complemento verbal é a questão do objeto indireto. Nele há uma obrigatoriedade de existir uma preposição, e quando a gente não coloca, há uma falta de comunicação e uma falta de conexão. O que vai acontecer é que a gente não consegue colocar essas frases com objeto indireto na questão da da voz passiva, porque existe uma preposição. O que acontece? A voz passiva faz com que a gente tenha justamente a inversão completa da frase. Os verbos que têm um verbo transitivo indireto fazem com que a gente tenha justamente um objeto indireto que nele pressupõe-se a existência de uma preposição. Então isso significa que quando a gente teria que colocar esse objeto indireto como sujeito, teria que ter uma preposição no começo. E o sujeito nunca começa com preposição. Inclusive, temos também algumas particularidades. Por exemplo, temos a situação do objeto indireto pleonástico, que é nada mais nada menos do que repetir essa questão do objeto indireto. Por exemplo, aos amantes do cinema, não lhes servem essas vulgaridades. Ou seja, a gente tem ao e tem o lhe.
gente tem essa construção duas vezes com um objeto indireto. Temos também o caso do objeto indireto com preposição implícita. Isso significa que a gente já sabe que existe uma preposição por conta do uso do verbo. Por exemplo, se a gente tem aqui, Cristina contou-me um caso muito interessante. Por que eu sei que aqui tem que ter uma preposição e eu não a coloco? Porque estamos utilizando um pronome pessoal átono. Você lembra desses pronomes? É quando a gente tem o caso de me, te, se, lhe, nos, vos e lhes. Então a gente tem esse uso desses pronomes, porque já dá a ideia da preposição, fazendo com que a gente tenha esse objeto indireto que já está implícito. E claro que essa questão da preposição implícita ela fica muito clara quando você já tem um verbo que você conhece, mas pode ser que justamente as questões que elas são implícitas elas precisam ser um pouco mais explícitas, como por exemplo a questão de que você pode vir estudar gramática comigo no meu curso. Então você vai conseguir encontrar justamente o link para você poder vir estudar aqui comigo embaixo desse vídeo, com você utilizando o cupom ABR2023. Você vai ver não somente a questão de exercícios de gramática, como também a explicação da teoria, e também para você poder conseguir estudar pelo o seu ensino inteiro, para você poder ter mais confiança na gramática. Você vai ver também resolução de exercícios, você também vai ver mais prática, para que você se sinta mais confiante na questão de gramática. Inclusive, você também pode acessar por esse código QR que você pode escanear. E caso você não gostou do curso, ou você viu que não era exatamente o que você queria, ou que você achou que era outra coisa, você pode sempre pedir o reembolso dentro de 30 dias. E por fim, para poder fazer com que a gente também tenha os termos integrantes, temos também os pronomes com função também de objeto. Que pronomes são esses? Vão ser a questão dos pronomes que a gente tem, ou serão no caso de um objeto direto, ou no caso de um objeto indireto. Na questão do objeto direto, a gente tem os pronomes que vão fazer parte do me, te, se, nos e vos, que vão fazer com que a gente tenha a questão de objeto direto e também de indireto. Isso vai depender. Por exemplo, eu tenho aqui, ele me viu. Nessa questão, a gente tem ele como objeto direto. Já no caso de ele me telefonou, temos como objeto indireto. Então, enquanto os pronomes me, te, se, nos e vos podem funcionar tanto como objeto direto e indireto, temos a questão dos pronomes que funcionam apenas como objeto direto e indireto, que é a questão da terceira pessoa. Como, por exemplo, tem aqui a questão de eu o conheço, que a gente poderia inverter para eu conheço alguém como objeto direto. Já na questão de eu lhe enviei uma carta, é que eu enviei uma carta para alguém que é um objeto indireto. Então perceba que na questão quando temos a terceira pessoa, a gente tem com que a gente consegue separar se é objeto direto ou é objeto indireto. Se você quer tirar a dúvida quando os outros pronomes, como é o caso do me, te, o se, o nos e o vos, é objeto direto ou é objeto indireto, é só você trocar por o ou lhe para você poder perceber qual que vai encaixar e conseguir identificar qual que é a classificação, se é objeto direto ou é objeto indireto. E por fim, você também tem a situação que os pronomes do caso oblíquo podem também funcionar como uma função de pronome possessivo. Perceba, a gente tem aqui, antes da entrevista, tremeram-me as pernas. Esse me é justamente o minhas pernas, porque a gente tem o me substituindo a construção de minhas pernas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, isso que a gente fica com uma questão do complemento verbal. Claro que sempre vai ter a questão que a gente quer retomar algumas outras questões, como é o caso de pronome, como também é o caso de transitividade verbal, como é o caso que a gente vai ter de muitas outras informações que a gente tem de análise. Não é muito simples, é sempre uma questão que a gente tem que retomar e rever algumas coisas que a gente já falou. Então, caso você esteja meio perdido, fique calmo. É só uma questão de que isso é para poder te ajudar a perceber, te ajudar a lembrar, tá? Sempre para você poder conseguir fazer com que você retome, dá uma olhada, se lembre. É um conteúdo que geralmente pega muitas coisinhas pequenas e muito simples. E aí, juntando tudo isso, parece que fica muito complicado. Mas é de boa. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de pedir ou reclamar, escreve aqui nos comentários por gentileza. E claro que tudo isso pode ficar muito confuso, tanto da questão do que eu estava falando, dos verbos transitivos, de toda essa questão. Claro que isso fica muito difícil quando a gente tem que lembrar. Por isso que tem aqui o vídeo que justamente eu dei uma explicada sobre a questão dos pronomes, tanto a questão do pronome possessivo, mas também do pronome pessoal, para você poder conseguir lembrar. E inclusive tem também aqui a questão da classificação de verbos. Então eu também falei da questão de transitivo, do verbo ser transitivo, do verbo ser intransitivo e o que isso significa com sua classificação, para poder te ajudar a ficar mais tranquilo nesse estudo de sintaxe. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!